Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o presbítero Gastone, vice-superintendente da Escola Bíblica Dominical, diretor pedagógico do nosso CTADALP. Estamos aqui para comentar um pouquinho da lição de adolescente, a lição de número 9. Lição essa que nós vamos comentar um pouquinho, os irmãos, sobre a família. Então nós vamos trazer aqui alguns comentários dentro da lição, pertinentes à lição, sobre a família. É um tema que eu gosto bastante e eu já lhe provoco para começar essa aula cantando com os vossos alunos. Então, existem várias canções evangélicas sobre família. Você pode buscar alguma canção e trabalhar aí com os vossos alunos. Sempre que eu trabalho nessa temática, eu gosto de ou começar ou terminar cantando um hino que diz assim: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. E é claro, né? Não vou cantar mais para não atrapalhar vocês, então cada um nos seus talentos. E tendo a oportunidade, cantem com os vossos alunos, cantem com os vossos alunos para que a temática ela seja bem produzida, tá? E sendo assim, vocês poderão, nesse momento, não só cantar, se for o caso, dramatizar. Muitos adolescentes fazem parte do grupo de gestos, então você pode, no final da aula, pedir aí o vosso dirigente para que, no final da aula, a sua sala se apresente com o hino temático da aula que estudou, né? E aí eles se apresentarem com o grupo de gestos. Para quem não é aqui de Pernambuco, da nossa IADALP, né, que o cargo de dirigente aqui, em muitas igrejas, é chamado de superintendente. Então você pode pedir ao seu líder para que os vossos adolescentes se apresentem e possam aí cantar, gesticular um hino temático da lição, que é sobre família, tá bom? Eu vou aproveitar aqui o aplicativo, já que eu acabei deixando a lição física no carro. Mas vamos aproveitar aqui, já que a temática da lição 9 é amor pela família. Esse amor pela nossa primeira igreja, né? É lá no nosso lar, é lá na nossa casa. E essa família tem por conceito aí a célula máter da sociedade. A sociedade é adoecida porque muitas famílias adoecidas, tá? Mas que vocês podem, queridos professores, professoras, aproveitar esse momento e fazer uma roda de conversa, de debates, de conselhos, para que se trabalhe sobre a família, tá bom? Eu até aconselho que nessa aula você possa convidar algum especialista em família. Aqui na nossa igreja, na IADALP, nós temos o pastor Emerson, psicólogo, e temos outros pastores que trabalham na comissão da família. Então você pode pedir aí ao seu pastor que, junto ao pastor Emerson, ao pastor Dário José, consigam alguém para dar uma palavra na sua congregação, na sua sala de aula sobre família, né? Temos vários obreiros. Eu gosto muito dessa temática, não posso me comparar aqui aos nossos pastores, mas se for o caso, né, até posso atender 2 trabalhos em dias diferentes, tá? Neste caso, escolas dominicais que funcionam aos sábados ou uma escola dominical literalmente no domingo, tá? Mas eu não consigo atender vários trabalhos nos mesmos dias. Mas é pertinente nesse momento que você possa oportunizar um momento para que o seu adolescente externe, bote para fora alguma situação. Eu sou gestor de escola, professor de formação, e na escola que atuo, não sei se já comentei com vocês isso, muitos dos nossos adolescentes e crentes estão sendo acompanhados por psicólogos. Nossa psicopedagoga também tem acompanhado
muitos alunos, inclusive alunos crentes, porque cai o rendimento escolar e a gente, quando procura saber, normalmente está associado às situações em casa. Não é? Essa semana, busquei falar com uma mãe sobre um determinado estudante e quando ela trouxe para mim as possíveis justificativas do comportamento, não é? Todas elas associadas à estrutura familiar. E eu estou falando de crente, eu não estou falando de pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que deixaram Jesus. É que estão atuantes na igreja, mas que em casa o ambiente está sendo um ambiente de adoecer. Não é? E aí precisa que pais, mães, filhos consigam conversar, dialogar, trabalhar as temáticas que estão dificultando a convivência. Por quê? A situação estando ruim em casa, isso vai para a sociedade que eles estão inseridos. E possivelmente as dificuldades vão aumentando, porque não tem um especialista para ouvir e esses adolescentes, os nossos adolescentes, acabam tendo mais dificuldades ainda. O índice de adolescentes que estão tendo crises de ansiedade não é brincadeira. Hoje mesmo, uma mãe teve que levar uma adolescente para casa, lá na escola que sou gestor, porque estava tendo crise de ansiedade. Essa não era evangélica, mas estava tendo crise de ansiedade. Então, é necessário que nós entendamos que a família ela precisa de uma atenção, tá bom? E aqui a gente tem dentro dessa temática, tá? A mensagem que está em Provérbios 6:20, que eu tenho aqui o texto já aberto, na lição aparece justamente na Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas nós temos aqui uma bela mensagem. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Nova Tradução, Nova Almeida atualizada. Tá? E essa mensagem, ela precede todo um texto que o Salomão adverte contra o adultério. Né? Então o texto todo vai falar sobre isso, mas só o versículo 20 abre de forma bem geral a obediência e aí a atenção, o devido cuidado de se ater àquilo que o pai manda, àquilo que a mãe instrui. Então os filhos obedecerem aos vossos pais, que é mandamento com promessa. Né? Numa sociedade que está cada vez mais difícil no seu caminhar, os nossos adolescentes precisam compreender que precisam caminhar no caminho da obediência aos seus pais. Né? Inclusive tem um tópico aqui que é muito interessante quando fala de obediência, tem lá o texto, que é o texto que a gente tem como base dessa lição, Efésios 1-4, né? E aí na Bíblia do Expositor, é interessante aqui, capítulo 6 de Efésios, versículos de 1-4, o apóstolo Paulo, ele traz o seguinte conselho: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E aí na nota explicativa tem umas observações. Mas é interessante aqui. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu fiz uma vez um estudo sobre esse viver. Não é somente estar com o coração batendo, mas é, na verdade, viver com plenitude daquilo que Deus tem trazido para nós. Né? E complementando com o texto de Colossenses, deixa eu só confirmar aqui, Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21,
20 e 21 do capítulo 3. Tá aqui. Vós, filhos, obedecei a vossos pais em tudo. E aí, abre-se um parêntese aqui. Tá? Então, você, quando for trabalhar com o seu aluno, é para obedecer os pais em tudo? Sim, desde que esse tudo esteja aqui. Tá? Então, se o pai manda pecar, se o pai manda desobedecer a Deus, não. Aí a gente não pode fazer isso. Obedecer aos vossos pais em tudo. E aí, segundo o comentarista da Bíblia, do expositor, os filhos que obedecem aos pais corretamente são desse modo que são ensinados a obedecer ao Senhor, ou seja, diz respeito a princípios bíblicos, tá bom? E no versículo 21 já lida com os pais, é justamente o texto em que vai narrar sobre a responsabilidade dos pais não irritarem os seus filhos. Então, mesmo tendo autoridade dada por Deus, mas não cabem aos pais fazerem o que não são devidos, tá bom? O filho deve obedecer? Claro que deve, mas aí a gente não deve ultrapassar os nossos limites, que aí vem uma nota interessante aqui, deve ser alimentada com amor e elogio essa obediência aos filhos. Então é muito importante que nós, professores, entendamos isso, que é o nosso papel já ajudar os nossos adolescentes nesse sentido dos princípios aí que vão estar associados à família, tá bom? E aí a gente tem como objetivos, não aparece aí para vocês, primeiro objetivo, conceituar o que é família. E é interessante, querida professora, querido professor, que você traga aí para eles alguns conceitos, tá? Então, família é a célula máter da sociedade. A nossa família que nós cremos é uma família nuclear. Mas o que é isso, já que nós temos vários formatos aí de família? Então, você vai trazendo algumas famílias. Eu levei uma vez um acróstico sobre família, tá? Família, aí família. Aí letra F, fundamental. Letra A, amor. Tá? Então, letra M, eu não lembro mais como foi o acróstico, mas falava de momento lá, inspirador, né? Família, era isso mesmo. Então assim, e você pode criar o seu próprio acróstico, tá? Com a palavra família e sair colocando de maneira que o próprio aluno possa perceber o quão importante é o seio familiar, né? E, se possível, também cria um acróstico e cada aluno vai criando lá o dele. Eu sei que tem alguns alunos que estão passando por momentos difíceis, e acabam não tendo a visão de família que é para ter, tá bom? Alguns anos atrás eu dei aula lá na ilha de Itamaracá e fiz um trabalho com os meus alunos de primeiro ano. E fiz uma pesquisa, a gente estava fazendo um trabalho de matemática, uma pesquisa para criar um gráfico sobre algumas situações socioeconômicas do município. E aí fizemos um estudo de caso, eu coloquei apenas o primeiro ano que eu estava ensinando matemática. E aproveitei para ampliar a pesquisa, para saber um pouco da sala de aula, dos familiares. Eu aproveitei aquele momento. E eu tinha como hipótese que a maioria dos pais dos meus alunos eram pescadores, já que eu dava aula numa ilha, né? Aí, hipoteticamente, coloquei lá no meu projeto isso, né? E percebi que a hipótese não era válida. A maioria dos pais dos meus alunos não eram pescadores, embora nós tivéssemos muitos pescadores na ilha, mas não era a sua maioria. Tá? E dentro dessa pesquisa eu pude observar que mais de 50% dos meus alunos não moravam com os pais. Então mais de 50%, tá? Eu tinha 45 alunos na turma que foi pesquisada. Então mais de 50% não moravam com os pais. E um percentual muito grande dos filhos que moravam ou só com a mãe ou com os avós, porque os pais eram separados ou até nas
nas hipóteses mais difíceis e que foram comprovadas, que moravam com os avós porque os pais não tinham condições de estar dando condições aos filhos. Inclusive, depois dessa pesquisa, tivemos uma aluna que chegou a externar para mim que não tinha um pai, tinha um palhaço. Então não foi fácil trabalhar com aquela estudante, trazendo a importância do pai, ainda que ele não merecesse o respeito dela, mas que o respeito não estava colocado para ela na forma de reciprocidade. Eu lhe respeito, você me respeita. Neste caso aqui, honrar pai e mãe é um mandamento, independente das circunstâncias, das situações, daquilo que o pai ou a mãe fez ou deixou de fazer. Tá? Honrar pai e mãe é uma obrigação nossa. Então é nisso, professor, professora, que vocês vão precisar trabalhar. Em muitas lições, vocês serão referenciais. Por quê? Porque em casa o negócio está feio, em casa está difícil. E é na escola dominical que o nosso adolescente vai ter referencial, o nosso professor, a nossa professora da EBD. Então, eu espero que vocês possam trabalhar. Eu não consegui nem entrar nos tópicos, o nosso tempo já estourou, mas quero desde já desejar que vocês possam trabalhar na ousadia do Espírito Santo essa temática, tá bom? No primeiro tópico, o que é família. No segundo tópico, as responsabilidades dos filhos e dos pais. Não é somente um nem o outro. Eu costumo trabalhar quando sou convidado na questão de família, lar. E quando eu falo de lar, eu uso também o prédio como a casa, como ambiente da família, e que muitas vezes tá surgindo um buraco na parede e fica mãe e filhos esperando que o pai veja para poder consertar. Então, se está existindo já algum problema, é necessário que haja comunicação desse problema para poder superar, para poder corrigir, tá bom? E aí vocês podem justamente trabalhar a necessidade de comunicação entre os entes da família. E sei como professor que você também enfrenta as suas dificuldades no seu lar, na sua casa. E se for pai de adolescente, eu sei também disso, tá? Que enfrenta as suas limitações, suas dificuldades. Mesmo assim, eu sei que Deus vai te usar maravilhosamente nessa aula. E por fim, o lar como igreja. Aqui tem muita dificuldade e até várias histórias de crianças e adolescentes que procuram o pastor para dizer que queria morar na congregação porque em casa é um inferno, comparado à congregação. Na congregação, pai e mãe é uma coisa, quando chega em casa é outra. Mas é isso aí que Deus tem nos colocado à frente das salas de aula para poder ajudar essa juventude que é dele. Apenas nós estamos orientando por um pouquinho de tempo, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te ajude e, se possível, comenta aí na descrição do vídeo de onde você está assistindo e o que nós poderíamos fazer para melhorar esse momento pedagógico para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo momento, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.